Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, estamos aqui dentro do assunto de patologias pré-malignas do colo de útero. Eu prefiro chamar essa aula de rastreio do câncer de colo de útero, beleza? Deu pra entender? Show de bola. Então, basicamente, o que é que a gente está diante aqui? A gente está diante do assunto que é para entender como é que funcionam as indicações diante do Papa Nicolau, né? Qual é a indicação de Papa Nicolau, o que fazer antes e o que fazer depois, beleza? A lógica é essa, né? A lógica é essa. E aí a gente vai avançar nesse assunto interessantíssimo com o objetivo de, né, saber conduzir toda aquela mulher que chega na unidade de saúde quando a gente for aquele médico generalista lindo da unidade básica de saúde, chegar uma mulher no atendimento, a mulher veio justamente para tratar de uma diarreia, que ela estava com diarreia no dia anterior. Aí você pergunta, qual a sua idade? Né? Ela responde, 27 anos. Você já fez o exame de Papa Nicolau? Não, doutor. Então vamos fazer. Vem aqui para fazer aqui. Tem um exame de Papa Nicolau que você pode fazer o citológico. Venha evitar o câncer de colo de útero. Por quê? Qual o câncer de maior incidência na mulher? Qual o segundo? O primeiro, meu doutor, é o câncer de mama, né? Tem exame para ele de rastreio? Tem, chama mamografia. E o segundo? Adivinha? Adivinha? É ele, depois do colo de útero, mama depois do colo de útero, beleza? Essa é a nossa brincadeira, é isso que a gente está lidando hoje, com o segundo câncer mais prevalente, em que deve ser baseado no diagnóstico de ambos e por quê? O diagnóstico é baseado no rastreio. A gente precisa rastrear esses cânceres, beleza? Não tá tão rápido a minha imagem, não sei por quê, mas não tá tão rápido, certo? Então a gente tem que fazer o rastreio desses cânceres, certo? E o objetivo justamente é conseguir fazer o diagnóstico precoce das chamadas lesões pré-malignas. Lesões essas que, se tratadas, diminuem a mortalidade. E os exames são feitos aí a baixo custo. Então, resumindo, o que é que o nosso queridíssima patologia pré-maligna de colo de útero ela significa? Uma forma de evitar cânceres. Na verdade, nenhuma mulher é para ter câncer de colo de útero. Porque as lesões pré-malignas elas são facilmente identificáveis através de citológico, beleza? Aquelas lesões na colposcopia ou no exame especular que identifica lesões vegetantes, lesões ulceradas, jamais deveriam ocorrer, porque essas lesões devem ser prevenidas através justamente desse exame de rastreio. Então, em que é baseado o nosso diagnóstico? No rastreio. Alta incidência, então, muito importante fazer. Exame barato, lesões pré-malignas diagnosticadas e tratadas precocemente reduzem a mortalidade. Então, está aí explicado de maneira bem simples, né? Diferencia do CA de ovário do corpo de útero. O CA de ovário ele não tem exame prevenível, não é prevenível, a incidência não é tão alta, então é por isso que a gente não faz esse diagnóstico de rastreio, como câncer de ovário e do corpo de útero, certo? Não tem rastreio, menor incidência e são menos previsíveis. Preveníveis, no caso, certo? Show de bola. Agora vamos lá. Em qual nível de atenção deve ser feito? O diagnóstico, não, na verdade não. O rastreio do câncer do colo de útero deve ser feito na unidade básica de saúde, atenção primária. Nada de ginecologista, especialista está tendo que fazer diagnóstico do colo de útero. Jamais. Esse diagnóstico é feito pelo médico generalista ou médico da saúde da família, né? Então, basicamente, o que é que a gente está adiante? A gente tem um médico que tem que tratar de tudo e uma parte desse tudo é justamente o nosso querido, pelo menos saber indicar, saber fazer indicação. E uma parte dessa indicação é justamente o quê? É justamente o rastreio do colo de útero. Não precisamos ter ginecologista fazendo esse diagnóstico, que é lá na atenção básica, certo? E aí a colposcopia, que é um segundo exame que deve ser feito, uma biópsia, aí sim a gente conduz, né, a nível secundário, beleza? E a nível terciário seria justamente os tratamentos mais complexos de colo do útero, certo? Então não tem rastreio. Atenção básica e não secundária. Secundária recebe apenas colposcopias. Perfeito. Vamos lá, vamos seguir. Qual o manejo das mulheres na OBS? Então, as mulheres devem ser manejadas da seguinte forma. Toda mulher de 25 a 64 anos que nunca fez ou que já fez, deve fazer aí o exame da colpocitologia oncótica, que é o exame Papa Nicolau, beleza? Exame preventivo, né? Existem diversos nomes. Esse citológico ele deve ser feito aí duas vezes, uma vez a cada ano, e depois de eu conseguir 2 anos dando negativo com nenhuma alteração, aí eu faço a cada 3, beleza? E aí, de 3 em 3 anos, essa mulher tem que fazer o Papa Nicolau, certo? Importantíssimo isso. Então, é isso que a gente tem que fazer. Como é que é? E aí, outra coisa muito importante é sempre fazer dos 9 aos 14 anos, se eu não me engano, fazer HPV, certo? É uma forma de evitar o câncer de colo de útero. E para os meninos de 11 a 14 e de 9 a 15 a 16, deixa eu ver.
9 a 14 e 11 a 14, perfeito. Então a idade máxima é 14. Deu pra entender? Então essa faixa etária e o rastreio deve ser feito com essas mulheres, né? Aí tem todos aquele blá 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 de tentar preparar a equipe, o médico tem que estar estimulado, tem que fazer busca ativa de paciente, mas é isso, né? Qual o método de rastreio? Então o método de rastreio, como a gente sabe, colpocitologia oncótica, que é o nome corretinho, Papa Nicolau, citológico, preventivo, tudo isso. Quais são as células que devem estar presentes? Então, células que devem estar presentes são elas endocervicais, do endocérvix, chamadas células colunares. Se não tiver célula colunar, se não tiver célula metaplásica, então eu não tenho algo suficiente, ou pelo menos deve ser investigado para melhorar, né? Se não tiver, a gente diz que a amostra é insuficiente, beleza? Mas depois a gente vai ver o que é uma amostra insatisfatória. Na verdade, a gente vai ver agora o que é uma amostra insatisfatória realmente. Então, colpocitologia oncótica, células de endosséfise do endosséfise, elas não são obrigatórias, mas elas devem estar presentes preferencialmente. É considerada equivocada quando ela não tem, beleza? Então é melhor refazer o teste nesses casos. Mas uma amostra ela pode ser considerada suficiente se ela tiver só células do nosso queridíssimo nível satisfatório, só do nível da colunar? Pode, né? Mas aí a gente tem que investigar o porquê só está nesse nível, beleza? E se a técnica não foi feita de maneira errônea, né? Um bom índice para qualidade é justamente quando tem os três tipos de células: metaplásicas, colunares e células escamosas, beleza? Show de bola? Deu para entender? E aí eu tenho que destacar o nosso queridíssimo que? Método de rastreio, né? Calma. A amostra insatisfatória. O que é que a gente diz que é uma amostra insatisfatória? A amostra insatisfatória é justamente aquela amostra que tem aí problemas técnicos ou problemas relacionados aí a quantidade de células, né? Então, tecnicamente ela foi feita de forma errada, né? Então tem alguma alteração técnica, ou a amostra está comprometida. Então, se eu tenho justamente uma acelularidade ou hipocelularidade, ou seja, menos de 10% da amostra é célula, então não pode, beleza? Não pode. Não pode estar com menos de 10% alterada. E se eu tiver mais de 75% afetado, seja por sangue, seja por piócitos, seja por células sobrepostas umas sobre as outras, seja por qualquer outra substância que for colocada a nível vaginal, a gente diz que essa amostra é insatisfatória, como por exemplo um gel vaginal, como por exemplo espermatozoides, né, que podem justamente prejudicar esse processo. Né? Por isso que não pode fazer relação sexual cerca de 48 horas antes, como a gente vai ver nas outras orientações. Beleza? Vamos ver aqui. A amostra cuja leitura está prejudicada por razões de natureza técnica ou com amostra ou outras de amostragem celular. Pode ser classificadas de material acelular ou hipocelular, né? E aí menos de 10% desagregados, ou leitura prejudicada. Então, mais de 75% prejudicado por presença prejudicada por sangue, piócito, artefatos de dessecamento, contaminantes externos ou intensa superposição celular. Né? Então, artefatos de dessecamento são, por exemplo, aí uma demora no processo de fixação ali, que deve ser feita a 30 centímetros, com o nosso queridíssimo álcool a 95%. Né? Essa fixação ela deve ser feita, né? E pode dar problema nessa fixação se você demora muito para fazê-la. Aí vai ter os artefatos de dessecamento. Certo? Então, sangue, piócito, artefatos de dessecamento, contaminantes externos ou superposição celular tornam imprópria e insatisfatória a nossa queridíssima amostra. Beleza? Ou porque tem pouca célula, ou não tem célula, ou simplesmente aí a leitura foi prejudicada por presença de substâncias. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Então, quais as orientações que eu vou fazer para coleta, né? Então, show. Aqui. Então, a alteração que eu vou fazer para coleta e orientação é justamente essa. Deixa eu ver se eu lembro de todos. Não pode estar menstruada. Apesar de ser contraditório, né? Vai atrapalhar aí. Não pode ter feito relação sexual nas últimas 48 horas. Não pode ter colocado duchas vaginais. Não pode ter utilizado substâncias geovaginais anteriormente, né? E deixa eu ver... É isso. Qualquer substância que prejudica aí o ambiente intravaginal, né? Vamos ver se é isso. Menstruada, ducha vaginal, relação sexual. Cremes vaginais, né? Nos 7 dias antes do exame, né? Creme vaginal também gera alteração. Nenhum creme vaginal, beleza? Creme, sangue, sexo e... Creme, sangue, sexo e... ducha, certo? Creme, sangue, sexo, ducha. CSDS, certo? Creme, sangue, ducha, sexo. Creme, sexo, ducha, sangue. Pode ser tudo isso, beleza? Então essas são as orientações que devem ser feitas.
Outra orientação que deve ser feita é justamente em relação à população-alvo. Então, população-alvo, interessa a pessoa que não teve relação sexual? Não. Só as que tiveram relação sexual porque tem exposição a HPV, né? Qual a idade inicial que justamente dessa população? 25 anos até 64. Né? Por que essa idade de 25 anos? Porque antes disso a gente não tem o desenvolvimento das lesões pré-malignas. A gente só tem lesão pré-maligna a partir do momento em que a gente tem o desenvolvimento do problema e da infecção por HPV. Isso vai começar justamente, de acordo com os estudos, a se manifestar a partir dos 25 anos de idade. Antes disso a gente não consegue diagnosticar, então não tem para que fazer o exame, certo? Ele não vai ser significativo, beleza? Então basicamente é isso. Cadê? Deixa eu botar para esse lado. Vamos lá. Já tiveram o TEM de atividade sexual 25 a 64 anos. Abaixo de 25 não consegue captar lesões pré-esclerídeas. São lesões evolutivas. Show de bola. Qual é a periodicidade? Falei muito hoje, já tô tossindo. A periodicidade vai ser justamente aí de um ano, certo? A cada um ano, de um ano em um ano, né? Só que quando eu tiver duas negativas seguidas, fiz o primeiro, fiz o segundo, no terceiro já não preciso mais fazer a cada um ano, vou fazer a cada 3, beleza? Essa é a periodicidade quando a gente tem tudo normal, certo? Então, trienal em cada de 2 resultados negativos com intervalos de um ano. Um ano é ótimo. E aí a gente tem 4 situações especiais. Cite e mostre como muda o rastreio. Essa pergunta é sensacional. Me diga aí 4 situações especiais. É uma pergunta completamente aleatória só para quem já viu o assunto, né? Mas se você tivesse que chutar qual é uma situação difícil, uma gravidez é uma situação difícil, concorda? Qual outra situação difícil? Uma imunossupressão, né? Uma mulher que fez uma histerectomia também é uma situação difícil, é um pouquinho mais complicada, tem especialidade, né? Aqui nunca teve relação sexual, podia colocar também, mas aí não é tão interessante porque eu já sei que eu não preciso fazer o exame, né? E a outra até eu esqueci agora. Mas enfim, na gravidez a gente vai fazer, sim, pode fazer, tá liberado, né? Pode fazer endocervical? Tem alguns estudos anteriormente que mostravam que tinha mais chance de indução do parto, né? Uma dilatação por conta do endocervical. Mas se você fizer com a técnica certa, não tem problema, certo? Então, o ideal é que se faça de maneira oportuna. A partir do momento que ela vai fazer o pré-natal, você já faz a colpocitologia oncótica, beleza? E aí, lá do endocervice, você tem que pegar lá células de lá, né? Sem medo de ser feliz, porque o nível de câncer é igual na população normal, beleza? Então, não tem diferença. Qual outra situação especial, muito importante? É a pós-menopausa. Então, em relação à pós-menopausa, a gente tem que lembrar que a população ela se caracteriza justamente por ter uma atrofia, né, normal aí da mucosa, né? E aí, a partir do momento em que eu tiver, portanto, uma análise do ectocervix, essa amostra vai dar alterada, concorda? Tanto da vagina quanto do colo do útero. Então, por conta dessa atrofia, né, eu tenho que fazer um estímulo estrogênico anterior, né, ao exame, né? Se eu não faço esse estímulo estrogênico, então eu não consigo ter uma amostra satisfatória. Ela pode vir muito enganada, muito falseada, né? Então essa característica pós-menopausa. Na mulher esterectomizada, o que é que a gente tem de importante, né? É uma mulher que pode ter perdido o colo do útero. Então você só pode tirar da vagina, né? E aí vai utilizar justamente aquela segunda parte da espátula, justamente na região do fundo do saco da vagina, né? Outra coisa também é a imunossupressão. Durante a imunossupressão, aí a gente tem uma exigência diferente, né? Se a imunossupressão está ocorrendo, tem que fazer a cada 6 meses. A partir do momento que a imunossupressão ela some, eu vou fazer a cada 12 meses. É de 12 a 12 meses. Mas se o CD4 ele estiver abaixo de 200 células por milímetro cúbico de sangue, eu tenho a obrigação de fazer a cada 6 meses, independente da situação. Beleza? Vamos lá, gravidez, né? Rastreio oportunista, assim como a mulher faz o pré-natal. O exame pode ser feito a qualquer período de gestação, preferencialmente até o 7º mês, né? Preferencialmente, não é obrigatório. Não está contraindicada a realização de exame de mulheres grávidas, apesar de a GEC no ciclo gravídico puerperal encontrar-se exteriorizada na ectocervix na maioria das vezes, o que dispensaria a coleta endocervical. A coleta de espécime endocervical não parece aumentar o risco sobre gestação quando utilizado na técnica adequada. Fazer igual às demais mulheres. Beleza? Deu para entender? Muito simples, né? A gente vai ver os tipos da nossa queridíssima zona de transição, né? E a gente sabe que a zona de transição ela faz parte da JEC, né, do junção escamocelular,
beleza? Na verdade, a JEC que faz parte da zona de transição. E aí, essa zona de transição ela é extremamente importante porque ela marca aí justamente a presença das chamadas células metaplásicas, né? E essa célula da junção escamocelular é que eu quero, né? A junção escamocelular ela contém todas as células possíveis. Então, já tendo justamente essa característica, eu não precisaria fazer da endocépse, mas eu posso fazer de qualquer forma, entendeu? Porque geralmente o que? No ciclo aí da gravídico puerperal, geralmente a ectossépse ela tá para fora, beleza? Após menopausa, só relembrando, né? Estrogenação perde, pois a atrofia e o ressecamento podem alterar e forçar os resultados. Show de bola. Esterectomia. Mulher submetida a esterectomia da topo, lesão. Ah, sim, tem uma coisa importante da esterectomia, né? Que eu esqueci de falar. Que é justamente qual foi o motivo da esterectomia. Na mulher que fez esterectomia, eu posso simplesmente não precisar fazer o exame. Só que se ela fez esterectomia por conta de um câncer de colo de útero, né? Ou se ela tem histórico de câncer de útero, se ela tem sintomas aí, essa história prévia da esterectomia, ou o tipo da esterectomia, aí justamente eu posso não fazer, caso não tenha relação com câncer de útero e a esterectomia for total. Mas se eu tenho esterectomia subtotal ou parcial, né? A famosa esterectomia fúndica, e eu tenho colo de útero ainda, eu tenho que fazer. Se eu tirei o colo de útero, mas eu tenho histórico de câncer, eu posso fazer justamente só com a região da vagina, beleza? Para ver se não tem nenhum epitélio lá que ficou restando por conta desse histórico presente, certo? Então, mulheres submetidas à esterectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento, né? Então, se ela teve uma lesão cervical de alto grau, a gente já consegue aí ver a necessidade justamente de fazer o exame também. Não só quando a gente tem o diagnóstico, por exemplo, de um carcinoma invasivo, ou então de um NIC 1, 2, 3, 4, não. Só uma lesão de alto grau já precisa fazer esse processo, beleza? Né? Então é isso. Basicamente essa é a lógica. Em caso de esterectomia por lesão precursora, o câncer do colo do útero, a mulher deverá ser acompanhada de acordo com a lesão tratada. Perfeito. Show de bola. E aí, na imunossupressão, né? Começa um ciclo de atividade sexual, faz de 6 meses no primeiro ano. Depois de 12 meses, aparece um fator de imunossupressão, né? E se persistir, né? E CD4 abaixo de 200, sempre fazer de 6 em 6 meses, né? E aí eu errei, né? Eu faço de 6 em 6 meses durante um ano, né? Então, no primeiro ano, comecei a atividade sexual, né? Aí eu vou fazer de 6 em 6 meses a colpocitologia. Depois que passou esse ano, eu vou fazer de 12 em 12, ou seja, de um ano em ano, né? Então, em um ano eu faço 2. Depois eu vou fazer um. Mas se eu tiver um CD4 abaixo de, de 200, eu vou fazer de 6 em 6 meses, beleza? Deu para entender tudo, né? Então, a gente lembrou desses fatores, né? São 4 situações especiais. Show de bola. Qual o material utilizado e como ele deve ser utilizado? Então, eu vou utilizar 4 materiais, na verdade. O primeiro, justamente, é o espéculo, para abrir e conseguir observar. Né? Espéculo de plástico lá, bonitinho. O outro que eu vou utilizar justamente é a espátula de Aires, né? Que tem justamente uma parte que parece uma colher, né? Uma ponta, né? Uma extremidade para a região vaginal e outra extremidade para a ectossepse. Né? E eu tenho justamente a escova de endossepse, beleza? Também chamado de cito, cito alguma coisa, esqueci o nome, mas tem um nome bem bonitinho, certo? E aí o que é que eu tenho que destacar aqui de maneira bem inteligente é justamente aqui o rastreio, né? Não, rastreio não. Como ele deve ser utilizado, né? Então, acho que aqui já está pedindo a técnica, né? Então, basicamente, eu vou fazer justamente a espátula de Ares. A espátula de Ares eu vou utilizar justamente movimentos circulares para pegar a região da ectossepse. Na região da endossepse, certo? Do canal cervical, eu vou lá e vou utilizar justamente a minha escovinha de ectossepse, né? O nome é escovinha mesmo. Eu faço justamente um movimento de 360 graus depois que eu abrir com o espéculo, beleza? Tinha outra coisa, mas eu esqueci o que era. Mas enfim, use essas técnicas. Ah, sim, a lâmina, né? Eu vou pegar a lâmina e eu vou fazer a fixação, né? Já adiantando a resposta de como fixar, a fixação da espátula de Ares ela vai ser feita dessa forma, de cima para baixo, transversal. E outra vai ser longitudinal, da esquerda para a direita. É a segunda que deve ser feita, beleza? E eu só devo fazer com um movimento, então para baixo e depois para lá, certo? Não pode fazer de forma diferente porque eu vou sobrepor as células e aí vai dar aquele problema lá de amostra insatisfatória, beleza? E aí a fixação vai ser justamente com álcool 95%, que pode dar problema de dissecção
de dessecamento caso você faça de maneira errada, beleza? Então esse é o material dele realizado e ele deve ser utilizado justamente dessa forma, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que faltou. O espéculo, introdução, né? E visualização do colo de útero, espátula de Ares, ectocervo, momento de 80 graus, extremidade côncava, que é da espátula de Ares, uma vagina esterectomizada total, né? Então, a mulher que foi esterectomizada total, mas eu tenho histórico de câncer, eu tenho uma lesão de alto grau prévia, eu vou lá e faço aquele exame só para garantir. Escova endocervical Cytobrush, let's brush my teeth, Cytobrush, endocervical em movimento giratório. E aí eu faço justamente essa dupla coleta, que é o que vem sendo feito há milhões de anos. O que indica uma coleta adequada é justamente presença de células de junção escamocelular. Então, justamente, eu tenho os 3 tipos de células. Células, justamente, colunares, que vão ser células aí do ambiente endocervical. Células metaplásicas, que estão em transição do ambiente cervical para o ambiente externo, ou seja, para células aí de um tecido pavimentoso, né? Tecido estratificado pavimentoso, que a gente vai chamar belamente de escamoso, beleza? E aí essa transição é chamada justamente de JEC, junção escamocelular, beleza? E eu tenho essa célula da junção escamocelular. A junção escamocelular é um traço, né? É uma linha, é uma junção, quando as duas batem, beleza? Essa zona aí onde a gente tem aí o endocervical, o ectocervical e uma região de células metaplásicas, a gente vai receber o nome de zona de transição, beleza? Zona de transição, a famosa ZT, beleza? Depois eu vou falar isso aí com mais detalhes, né? Então isso que indica a coleta adequada, né? Então eu tenho que ter células escamosas da ectocervice, células glandulares da endocervice e células metaplásicas de transição, né? Glandulares ou colunares, beleza? A presença desses 3 tipos de células é um indício que a coleta foi adequada. Pode haver só células colunares, né? Colunares não, eu escrevi errado. As células escamosas. Deixa eu já corrigir aqui. Então eu vou ter as belíssimas células escamosas, beleza? Que mais? Como fixar o que foi coletado? O que é que eu vou fixar? Então, a espátula eu vou fazer de cima para baixo, as coisas esquerda para direita, apenas o movimento para evitar a superposição e vou fixar com álcool 95 a 30 centímetros, né? Então essa foi a única parte da fixação que eu não falei, que tem que fixar a 30 centímetros de distância. Se for muito perto vai dar problema, se for muito longe não vai pegar. 30 centímetros, beleza? Que mais? Quais informações devem ser colhidas junto ao exame? Tem um monte de informação, né? Essa é a primeira imagem aqui. Go online to view these images. Não vou go online, né? Peraí. Pronto, aí. Fui online, né? E aí não dá para dar um zoom aqui muito bonitinho, mas tem um nome, tem a universidade da federação, todas aquelas informações de introdução, né? E aquelas informações em relação ao exame. Se já fez exame prévio, se tem gravidez, se deu alguma alteração em outro exame, né? A data do exame, qual foi o resultado do exame, todas essas características, beleza? Características do exame físico, tudo isso que foi utilizado para pedir o exame e todas as características prévias. Então é importante aí a gente fazer esses processos. A gente não precisa decorar não, mas saber que tem que fazer. O que fazer se der normal e se der alterado. Então se der normal, aí eu tenho que justamente repetir com 1 ano e depois de 3 em 3 anos. Se der alterado, aí eu tenho que saber qual foi o tipo, tenho que ver os sinais e sintomas da paciente, tenho que saber a idade da paciente e aí poder conduzir bem, certo? Então, identificar o tipo de alteração e saber melhor o tratamento e encaminhamento, beleza? O que interfere na conduta do exame alterado? Né? Então, como eu falei, idade, sintomas, né? Quadro clínico, idade, quadro clínico e o tipo de lesão, beleza? O que fazer na atenção básica e na secundária? Então, na atenção básica, o que eu vou fazer? Copocitologia oncótica. Tem lá a salinha para fazer esse citológico. E na secundária, tudo que vem depois. Então, se eu identificar alguma alteração mais grave, que eu não preciso só ficar olhando, né? Eu preciso fazer uma intervenção, ou tenho uma possibilidade de fazer intervenção, como a necessidade de fazer colposcopia, biópsia, aí eu vou para a atenção secundária, beleza? Tipo da lesão e idade do paciente em situação clínica. Atenção primária, eu vou fazer colpocitologia oncótica, e aí apenas encaminhamento para caso haja, fazendo apenas encaminhamento caso haja alterações maiores, né? Acompanhamento, na verdade. Encaminhamento se tiver maior, acompanhamento se tiver menor. Na secundária eu faço colposcopia e biópsia, é para onde justamente a gente indica da primária, né?
Vamos lá. Cita as principais alterações citológicas de sua conduta inicial. Então, as principais alterações citológicas são três, né? ASCII-UIS, né? Três. ASCII-UIS, beleza? Que é a mais comum de todas, que são células escamosas, lesão de células escamosas atívicas sem etiologia ou causa determinada, provavelmente não neoplásicas. É um negócio assim, beleza? Mas é o ASCII-UIS. Quer dizer que tem uma lesão, a célula não está normal, mas está alterada. E aí eu tenho que investigar, beleza? O outro, justamente, é a lesão de baixo grau, é a segunda mais comum. E a outra é uma lesão de alto grau, beleza? E aí a conduta inicial dela justamente depende de uma imagenzinha bonitinha. Basicamente o raciocínio é o seguinte: se eu tiver uma lesão, as únicas lesões que conseguem ser tratadas na atenção primária, ou seja, só fazendo colpocitologia, repetindo e acompanhando, é a ASCII-UIS e a lesão de baixo grau. Somente nesses casos, beleza? Somente nesses casos. Então vamos lá, vamos ver se a gente lembra. Lesão de alto grau, ou lesão de ASCII-UIS, como é que eu vou fazer? Se eu tiver acima de 30 anos, eu vou repetir o tratamento a cada de 6 em 6 meses. Né? Calma, peraí. Deixa eu ver se eu lembro. Acima de 29 anos, ou de 30 anos, sei lá, 30 a 29 anos, eu vou fazer a repetição da colpocitologia a cada, tem menos meses, né? A cada 6 meses, certo? Se for entre 25 e 29 anos, aí eu vou fazer a cada 6 meses, beleza? Cada 6 meses não, a cada 12 meses. E se eu tiver menos de 25 anos, aí eu faço de 3 anos, beleza? Cada 3 anos. Fica trienal, assim como a outra, né? Bem parecido, na verdade. Então, basicamente, não muda nada se você tiver um ASCII-UIS e tiver menos de 25 anos. No outro caso, eu vou fazer de 25 a 30 anos, eu vou fazer de 12 em 12 meses. E no outro, eu vou fazer acima de 30 anos, eu vou fazer de 6 em 6 meses. Beleza? Então, células escamosas atípicas de significado indeterminado. Significado indeterminado, possivelmente não neoplásico. Então, esse é o ASCII que eu estou falando. Abaixo de 25, 3 anos. De 25 a 29, 12 meses. Acima de 29, 6 meses, certo? E a lesão de baixo grau é justamente o quê? É a elisil, né? Que é outra possibilidade. E aí eu vou fazer o raciocínio parecido, só que aí eu tiro a possibilidade de repetir a cada 12 meses. Aí eu faço justamente. Se for uma lesão de baixo grau, numa pessoa abaixo de 25 anos, eu repito a cada 3 anos. Se for acima de 25 anos, né, eu vou fazer a cada 6 meses, beleza? Então tira essa do meio aqui e só coloca acima de 25, só coloca o de ponta. É a mesma coisa, lesão de baixo grau. Certo? São as únicas de todas que existem, né? Então se você pegou lá na atenção primária, viu essas duas, aí você tem que pensar. Se viu qualquer outra, não precisa pensar. Colposcopia, beleza? Indica para colposcopia. Coloco para ginecologia tal no HU para fazer colposcopia. Pou. Próximo. Foi mal, não é assim não. Mas esse é o raciocínio, beleza? É possível complementar esse células escamosas atípicas sem significado determinado. Sem significado determinado é fogo, né? De significado indeterminado. Com não podendo se afastar lesão de alto grau, né? Que é justamente o ASC-H. Ou seja, é de significado determinado, mas ele não conseguiu afastar a lesão de alto grau. Aí tem que fazer a colposcopia. Então é a mesma coisa, né? Só o ASCII-UIS que tem esse complementozinho aqui. Então não é o ASCII-UIS. ASCII-UIS é esse aqui. Mas tem esse ASCII-UIS, que é o que com certeza é possivelmente não neoplásico. E aí tem essa possibilidade. Qualquer outra conduta inicial se caracteriza por repetir, por ser colposcopia. Beleza?
Inclusive, é uma lesão muito prevalente e mais importante que existe, que é a que mais se caracteriza por ser prévia de um carcinoma, né? Que é, que é uma lesão maligna de colo, que é justamente a lesão de alto grau, beleza? Show de bola? Que é o HSIL, né? O LSIL, tem o LSIL que é low e high, alto grau, é o HSIL, beleza? Qual o passo a passo da colposcopia? Justifique cada movimento. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Estou lá fazendo a colposcopia, né? Preciso estar lá com o meu espéculo, preciso estar lá com o meu microscópio olhando. O que é que eu coloco primeiro lá dentro? Vou colocar o soro fisiológico 0,9 para poder tirar a secreção e poder ver melhor as células. Aí depois eu coloco ácido acético a 3,5. Qual é o objetivo? Desidratar a célula e condensar as proteínas, se eu não me engano. Alguma coisa com proteína. E aí qual é o objetivo? Eu vou deixar muito mais claro, né, essas lesões, beleza? E aí o objetivo do ácido acético eu estou esquecendo, peraí, deixa eu ver se eu lembro, né? O objetivo é desidratar, coagular proteína não, fazer alguma coisa com proteína, né? A proteína vai ficar condensada, alguma coisa assim na célula. E o ácido acético ele vai permitir o quê? Ele vai permitir melhor visualização daquelas zonas lá, né? Então, zona de transição vai ficar mais claro, JAK vai ficar mais claro. Depois tem uma fotinha da JAK aí para você entender. E também tem aí o processo das células escamosas e coronárias. Eu consigo ver melhor a diferença, beleza? Show de bola? E aí depois eu vou lá e ioda 1%, solução de Lugol, ioda 1%, e aí eu tenho justamente corado toda a estrutura que tem glicogênio, né? Se tem glicogênio, quer dizer que está normal. Se não tem glicogênio, tem alteração da quantidade de glicogênio, ele não absorve o Lugol, quer dizer que está alterado. Beleza? Deu para entender? Show de bola? Então essa é assim que se faz a colposcopia. Vamos ver se a gente acertou, né? Soro, remover a secreção vermelha. Ácido acético, desidratação celular e coagular proteínas. Lembrei. O que é que eu não lembrei? Não, lembrei disso aqui também. Escamoso, não sei o que, glandular. Show de bola, eu vou conseguir ver as duas. Glandular, pelo visto é glandular mesmo, não é colunar não, né? Mas é colunar glandular. Mesma coisa. Show de bola? Lugol, iodo 100% e aí glicogênio intracelular bem bonitinho fazendo essas... ver o objetivo, com o objetivo justamente de ver o glicogênio intracelular. Fiz besteira aqui, ó. Não fiz isso não. Mexi aqui eu não devia. Aí aqui a gente tem bem bonitinho. Não, não é aqui não. Sai. Também não é aqui. O que é que eu tô fazendo, boy? Podia pausar o vídeo, né? Mas aqui é a aula da verdade. Certo? Que vai ficar aqui dentro, pronto. Descreva o teste de Schiller. Muito fácil. Meu Deus, que saco. O teste de Schiller ele é muito simples de a gente entender, né? O que é que tem o teste de Schiller? O teste de Schiller é justamente o contrário do iodo. Se iodo pega, é iodo positivo. O teste de Schiller é negativo. Quer dizer que está normal, não precisa fazer biópsia. Se iodo não pega, teste de Schiller é positivo. Iodo negativo, não pega. Então precisa fazer biópsia. Beleza? Essa é a lógica. Então, vai. Descreva o teste de Schiller. Visualiza as células em modificação e orienta melhor a região para a biópsia. É negativo se o colo for todo coberto com iodo, não precisa de biópsia. E aqui justamente essa região, colo normal, aí depois eu coloco o ácido acético. Aí eu vou ter o colo com epitélio acetobranco plano. Isso aqui é uma alteração, uma modificação, né? Mesma coisa aqui, ó. Quando você faz o exame, ele vai ficar justamente com essa cor. Teste de Schiller positivo. Vai ficar com essa cor o quê? Caramelo acastanhado, beleza? Muito importante isso aqui. E aqui quando ele pega tudo bonitinho, de maneira bem sem alteração, a gente consegue ver aqui a JAK bem fofinho, que legal, né? Olha que legal. Junção escamocelular, né? Aqui é a junção escamocelular, aqui é a zona de transição, né? Do epitélio para o outro. Depois a gente vai ver mais bonitinho. Esse é o teste de Schiller. Show de bola? Vamos lá. O que se faz com o resultado da colposcopia, né? O resultado da colposcopia... Tem que tirar isso daqui, porque vai que eu quero revisar e falar só do teste de Schiller, né? Deixa aqui. Resultado da colposcopia. Então, se der alterado, biópsia. Se não der alterado, faz biópsia. E aí, dependendo do resultado da biópsia, eu guio o tratamento ou não. Acho que é isso que está escrito aqui, né? De maneira bem simples. Dependendo da alteração da colposcopia, da necessidade de biópsia e do resultado da biópsia, determina a necessidade de segmento ou tratamento, né? Cadê o delete? Aqui tem delete. Pô, espaço. Show. Aqui, vamos lá. Vamos falar agora a respeito da zona de transição. O que é a zona de transição e quais são seus tipos? Então vamos lá. Vamos ver se você entende, certo? Essa parte aqui é importante. Eu vou tentar falar antes, né? Vou tentar falar antes. E vou tentar
Eu vou tentar falar antes e vou ver se está certo. Mas zona de transição é o seguinte. Então, vamos lá. Tem dois tipos de tecidos aqui. Um tecido que está dentro e um tecido que está fora. Esse tecido que está dentro, costumeiramente dentro, é chamado de tecido do endossébice, né? Esse tecido é um tecido colunar, glandular, certo? Simples colunar, com muita glândula, beleza? É o que produz a secreção cervical. E aqui fora a gente tem a vagina, né? A parte de fora que ele está se adaptando, né? Que aí vai ser epitélio o quê? Que tem que receber atrito. Então, por isso que aqui vem um epitélio o quê? Escamoso. Esse epitélio ele se caracteriza por ser o quê? Por ser estratificado pavimentoso, certo? Tem essa transição. E aí tem essa transição bonitinha, de cima para baixo, de baixo para cima. Show de bola? O que é que a gente vai ter aqui de diferente? Né? A gente vai ter uma zona de transição. O que é essa zona de transição? Agora colocando para você, né? Então imagina que está o colunar, aqui está saindo, vou botar do outro lado. Aqui está o colunar e aqui está o olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Aqui está o colunar, certo? E aqui está o epitélio estratificado pavimentoso, certo? O contato entre esses dois, especificamente, é o que a gente chama de junção escamocelular. É o que está juntando os dois. No entanto, no meio delas, né, a gente tem justamente a presença de células escamosas metaplásicas, que são o quê? Células que estão deixando de serem colunares e estão se tornando epiteliais pavimentosas, né? Estratificado pavimentosas, estão se tornando escamolares. E essa região aqui, certo? É chamada de zona de transição, beleza? A zona de transição está entre a JEC, junção escamocelular original, e a junção escamocelular nova, né? Porque a junção escamocelular nova é justamente a junção entre o tecido endoscervical, que é só de célula glandular, célula negocinho, e a JEC original é aquela entre o tecido metaplásico e o tecido escamoso, né? E essa borda aqui que diferencia uma da outra é justamente a borda mais externa cervical, beleza? Vamos ver se a gente consegue entender agora. Com a imagem, certo? Então lá, com imagens agora. E sim, o tipo são justamente três. O primeiro tipo é justamente, tipo 1 é quando a ectocervice está totalmente externa, beleza? Perdão. Não é isso mesmo. Quando a ectocervice não. Quando a zona de transição ela está totalmente na ectocervice, né? Então a zona de transição ela é tipo 1 quando ela está totalmente na endoscervice. Ela é tipo 2 quando ela está totalmente, quando ela tem uma parte na ectocervice, mas tem uma parte visível, ela tem uma parte visível na ectocervice, mas tem uma parte na endoscervice. E quando ela é invisível, está totalmente presa na endoscervice, ela é considerada do tipo 3, beleza? Então vamos lá, olha aqui que legal. Vamos ver. Ó, o que é que eu tinha falado para você? A gente tem dois epitélios, né? Esse epitélio aqui de rosa claro, que é o epitélio escamoso. E o epitélio em rosa escuro, que é o epitélio o quê? O epitélio colunar, certo? Esse epitélio colunar e esse epitélio escamoso, eles se juntam nas JECs, né? Tem a JEC original, que é a primeira JEC que surgia, que é a JEC que você considera de junção escamocelular. E tem a JEC nova, certo? Que é essa aqui. A JEC nova está entre as células colunares e as células epiteliais escamosas que acabaram de se formar, que são as células do quê? Do epitélio metaplásico escamoso, deu para entender? Então essa aqui é a nova JEC. A JEC original era formada justamente pelo quê? Pelas células escamosas, né, que são metaplásicas e estão se transformando, e as células que já são mais antigas do epitélio original escamoso. Então por isso que ela tem essa característica, beleza? Então é assim que a gente diferencia uma da outra. Então a junção escamocelular tem duas, né? Uma dentro, outra fora, beleza? E a gente tem justamente o epitélio metaplásico, que nada mais é do que essa região. Então, tudo que marca o epitélio metaplásico é a chamada zona de transformação, beleza? Onde uma célula está se transformando em outra. Essa zona de transformação ela é extremamente importante de ser compreendida, porque ela é o que vai marcar o nosso querido tratamento depois, como a gente vai ver, beleza? Então, se ela for do tipo 1, que ela está completamente ectocervical, né? Totalmente visível. Se ela tem um componente endocervical e ela é totalmente visível, ela é chamada de tipo 2, beleza? Se ela não é totalmente visível e tem um componente endocervical importante, ela é chamada de tipo 3. Então eu falei errado, inclusive, né? Ela é chamada do tipo 1 quando ela é totalmente visível e totalmente ectocervical. Quando ela é totalmente visível, mas ela tem uma parte endocervical, ela é chamada do tipo 2.
Quando ela não é totalmente visível e tem uma parte ectocervical, é chamado tipo 3. Endocervical é chamado tipo 3, beleza? E essa é a zona de transformação. Essa parte entre uma parada e outra, certo? Deu pra entender? Não sei o que aconteceu. Ah, isso aqui, pronto, foi para o modo zoom, né? Legal. Aqui, deixa eu botar no modo zoom para você entender aqui também. Olha que legal. Tipo 1, dá pra ver tudo e tá fora. Tipo 2, tem uma parte dentro, mas dá pra ver tudo. Tipo 3, tem uma parte que tá dentro e não dá pra ver, certo? Show de bola? Mas tem uma parte que dá pra ver ainda. Mas tem uma parte que não dá pra ver. Aqui dá pra ver tudo, concorda? Né? Aqui dá pra ver uma parte só. E tem um componente endocervical. Aqui não tem coisa endocervical, só fora. Beleza? Essa é a famosa zona de transformação. Show de bola? E aí, quais são os achados? Tá, parece que tá faltando um pouco, né? Mas esses 3 últimas perguntas aqui são ridículas. São 4 páginas. Brincadeira, não é tudo isso não. Mas assim, quais achados indicam doença avançada? Eu já falei, né? Lesões vegetantes, lesões ulceradas, né? Tudo isso dá para ser impedido com rastreio. Não dá para chegar nesse ponto, né? São mulheres mal orientadas, beleza? Lesões vegetantes, rastreio e evitadas. Rastreios e elas seriam evitadas, beleza? Qual a principal lesão precursora do CA de colo, né? Principal lesão precursora do CA de colo se chama lesão de alto grau. A lesão de alto grau, ela se caracteriza por ser uma lesão extremamente relacionada com o aparecimento de câncer, né? 70 a 75%, se eu não me engano, tem como resultado da biópsia um câncer do tipo NIC1, NIC2, NIC3, beleza? 1 a 2% tem carcinoma, certo? Carcinoma infiltrativo, certo? Então, a principal lesão é a lesão de alto grau, a famosa HCIL, né? Lesão de alto grau, imediatamente estudada. E eles têm que sempre, e como impedi-la, né? Sempre estudar imediatamente com colposcopia, né? Essa indicação, beleza? Depois, geralmente, eu faço biópsia, né? Que a colposcopia vai dar positiva, certo? Qual a principal lesão precursora do CA de colo? Já falei. Qual os resultados da biópsia e o que fazer com eles, né? Então, o resultado da biópsia pode ser positivo ou negativo, né? Se eu tiver um resultado da biópsia positivo, aí eu tenho que justamente fazer o quê? Eu tenho que fazer o tratamento, induzir o tratamento. Se ele der negativo, aí a gente vai saber o que tem que fazer. Eu não entendi essa pergunta, deixa eu filar aqui. Ah, tá, né? Assim, a biópsia ela pode ter, isso aqui é quando a biópsia é positiva, né? Então, quando a biópsia é positiva, a gente pode ter a classificação dos NICs, né? Que são justamente as neoplasias intracervicais. A neoplasia intracervical do tipo 1, né? Ela geralmente regride sozinha, então não precisa de tratamento. A NIC2 e NIC3, ela geralmente precisa de tratamento, beleza? Mas aí depende, quando você for estudar patologias malignas, a gente vai ter uma noção melhor do que está encontrando aqui. Aqui a gente só está tratando as pré-malignas, beleza? E agora já a gente está chegando às 3 últimas perguntas, mas é a parte mais importante do assunto. Principalmente essa parte aqui, ó, as QIs, que é o que eu acho que vai cair na prova. Quais os resultados mais comuns no citológico, o que fazer com ele? Então, o resultado mais comum do citológico se chama ASCIIs, né? Então, o ASCIIs, células epiteliais atípicas sem significado determinado, provavelmente não neoplásicas, né? E esse é o mais comum. Os outros que são mais comuns é o L-sil, que é uma lesão de baixo grau, e o H-sil, que é uma lesão de alto grau. Low, blá 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 blá, e high, blá 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 blá. Beleza? Essa é a lógica. Provavelmente não é neoplásico. Então essas são as características. Quanto ao L-sil, responda. Então a gente vai começar a estudar essas paradinhas. Deixa eu só... não deixa eu isso para final, porque ele é rapidinho e a gente vai conseguir aprender fácil, né? Então vamos lá. Então, falei tudo, né? Tá, falei tudo. Então, quanto ao L-sil, responda. Primeiro, qual a sua posição no ranking dos gestados? Então, o L-sil é a segunda lesão mais prevalente depois do ascius, beleza? Então, primeiro é o ascius, depois o L-sil, certo? Lesão de baixo grau. Então, tem que saber os dois, beleza? Então, a segunda, né? Segunda mais prevalente. Relação com outra doença. Então, o resultado justamente de uma infecção por HPV é justamente a demonstração de quê? Da lesão de baixo grau. Então, a lesão de baixo grau é derivada da infecção por HPV.
Quer dizer que desenvolveu câncer? Não. Quer dizer que não desenvolveu câncer, porque ela é uma lesão de baixo grau. Beleza? Né? Calma. Não quer dizer que não desenvolveu câncer. Vamos com calma, vamos com calma. Uma lesão de baixo grau. O que é que você vai ver na lâmina, né? Então você vai ver justamente células com o citoplasma condensado e o núcleo aumentado, né? Mas sem deformidades, beleza? E uma característica muito importante dessa lâmina é que ela vai estar aí com as células chamadas de colpiócitos, se não me engano é o nome, né? Então, relacionei com a manifestação histológica da infecção causada pelo HPV, beleza? Então, HPV provoca isso, né? O que há na lâmina? Citoplasma condensado, núcleo aumentado e coilócitos, não colpilócitos, coilócitos, né? Olha que bonitinho, né? Condensado, né? Citoplasma condensado e aqui, bem bonitinho, ó. Ó. Os núcleos aumentados, né? Não são esses núcleos pequenininhos aqui, são núcleos aumentados, ó. A diferença desse núcleo para esse núcleo. E ó aqui, ó. Cadê o citoplasma dessa célula aqui? Cadê o citoplasma dessa célula aqui? Não tem. Olha aqui, citoplasma condensadíssimo, beleza? Então isso que a gente vê na lâmina. A realidade, isso é a realidade, né? É o ambiente. O mundo é assim, tem motos, beleza? Qual o prognóstico do paciente nessa situação de alteração? Então, isso é uma coisa extremamente importante para a gente entender. Qual é o prognóstico da nossa queridíssima lesão de baixo grau? Regressão. Em 3 anos, meu doutor, 92% recua, né? Então é muito, beleza? Não precisa se preocupar com lesão de baixo grau. 90% vai voltar ao normal, beleza? Não é, é uma lesão precursora? Sim, mas raramente se torna câncer. Né? Uma lesão em 6 meses, cerca de 60%, não, em um ano, 12 meses, cerca de 60% recua, se eu não me engano. Né? Então esse é o prognóstico, né? Regressão espontânea de 3 anos, 90%, 60% em 2 meses, 92%, né? Então é isso, beleza? Por isso, muitas vezes não se faz uma conduta ativa para evitar sobretratamento e iatrogenia. Então, não precisa fazer coisas além, né? Eu não preciso fazer um tratamento, gerar ansiedade, todo aquele negócio. Ah, eu posso ter câncer de colo de útero. Ai, meu Deus, meu colo de útero deu alteração. Calma, só refazer. Então, o segmento é exatamente como a gente viu lá na tabelinha, né? Se eu tenho uma mulher abaixo de 25 anos, eu vou fazer o tratamento, vou rever a cada 3 anos, né? Se tiver acima de 25 anos, eu vou fazer a cada 6 meses. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, como é o segmento? Paciente com lesão de baixo grau. Fiz o primeiro exame. Show de bola, calma, tá uma lesão de baixo grau. Vamos ver daqui a 6 meses? Faz de novo. Certo? Faz de novo. Aí você pensa, deu errado, doutor. Não deu errado não, não alterou não. Então beleza, faz de novo. Daqui a 6 meses de novo. Esse é o tratamento. Nos primeiros 6 meses, depois segundo tentativa no terceiro mês. Deu 2 resultados negativos em 6 meses, e não em um ano como é o normal. Mas em 6 meses já posso voltar pro trienal. Beleza? Essa é a lógica. Ah, mas na primeira deu positivo e na segunda deu negativo. Ah, ou na primeira deu negativo e na segunda deu positivo. Ah, ou então pelo menos já na primeira já deu um alterado, doutor. Então o que é que eu faço? Qual é a indicação quando dá alterado 2 vezes? Né? Colposcopia. Beleza? Então, justamente o que deve ser feito aí. Então vamos ver o segmento. Né? Então, se o 2 ou 3 já é alterado, eu vou fazer colposcopia, certo? Então isso é uma característica muito importante, muito importante. E aí, vamos com calma, né? Vamos com calma. A gente foi até a colposcopia, né? Então, se deu alterado em algum dos exames, depois de 6 meses eu faço colposcopia. Se o exame der normal, eu mantenho o segmento. Colposcopia deu normal. Então, o que é que eu vou fazer? Repito de 6 meses de novo, certo? Ou então faço segmento depois de 12 meses se você tiver com o saco cheio. Essa é a lógica, beleza? Só repetir o tratamento. Mas se der positivo, aí eu faço biópsia, certo? Muito simples, vou fazer biópsia, biópsia, biópsia. Se a biópsia me der alterado, o que é que eu faço, né? Se eu tenho uma biópsia alterada, ou seja, eu tenho uma lesão que identifica, eu vou classificar se ela está NIC 1, NIC 2 ou NIC 3. E aí você lembra o que você tem que fazer no caso do NIC 1. No caso do NIC 1, de uma lesão que está com baixo grau, geralmente ela regride, né?
Então eu tenho que esperar ela regredir. E o que é que eu vou fazer enquanto isso está acontecendo? Eu vou ficar esperando? Não. Tem que manter a copocitologia. Eu esqueci de quanto em quanto tempo. E a NIC2 e a NIC3, aí justamente tem que considerar o tratamento. Nessa parte eu vou ter que dar uma filada depois da biópsia, para ver se eu lembro o que estava escrito. Né? Vamos ver lá. Então, fui lá no primeiro exame, deu alterado, né? Identificou uma lesão do baixo grau. Faço um novo exame com 6 meses. Ah, não teve nada. Faço outro exame. Não teve nada. Exame trienal a cada 6 meses, né? Cada 6 meses se eu tiver acima de 25 anos, lembra? Né? Cada 3 meses, exames trienais, ou 6 meses se eu tiver acima de 25 anos. Essa é a parte importante. Se 2 ou 3 derem alterado, vai para o 5, que é o quê? Colposcopia e exame normal. Beleza? Colposcopia, faço colposcopia. Se o exame der normal, aí eu faço citológico cada 6 meses. Se der alterado, eu vou fazer biópsia, né? Show de bola? Se da NIC1, o resultado é exatamente o mesmo resultado se a biópsia desse negativa. Né? Ou no caso, se a colposcopia tivesse negativa, que é justamente fazer semestralmente, né? Porque geralmente ele regride. Se não, se da NIC1 ou NIC3, eu vou fazer o tratamento. Então, basicamente, eu acho que eu falei certo, né? Então, acompanhar a cada 6 meses e, no outro caso, o tratamento. Show de bola? Então, deu para lembrar. Se eu estiver diante de uma gestante, aí eu vou fazer 3 meses depois do pós-parto, porque geralmente essa lesão do baixo grau é derivada de alterações provocadas pela própria gravidez, beleza? Então, 3 meses depois aproveitar, porque a gestação ela altera a citologia. Imunossuprimido, independente do caso, independente da lesão, qualquer paciente que tenha alguma alteração na citologia oncótica, se for imunossuprimido, sempre, sempre, sempre fazer colposcopia, certo? Decorou? Com biópsia. Decorou, meu doutor? Decorou, né? Tá bom. Ah, tem um HIV, doutor. Faço uso de corticoide, corticosteroide. Né? Ah, não fiz transplante de fígado. Não fiz transplante de coração. Qualquer coisa, meu doutor. Tenho leucemia mieloide crônica. Então, não pode, né? Já tem que fazer colposcopia com biópsia. Não tem que pensar. Beleza? Então, esse é o LCIL. Então, de maneira bem resumida, teve LCIL, faz exame 2 vezes para repetir, para ter certeza. Deu errado algum deles, colposcopia. Colposcopia deu alterada, biópsia. Biópsia deu alterada, classifica NIC1, NIC2 e NIC3. NIC1 observa, 6 meses. NIC2 e NIC3 trata. Voltando no tempo. Se der tudo certo nos primeiros exames, no de 6 meses, 6 meses, 6 meses, aí eu acompanho de 6 em 6 meses. Se for acima de 25 anos, se for abaixo, acompanho de trienalmente. Certo? A cada 3 anos. Próximo passo. Se der normal lá na colonoscopia, acompanha, na colonoscopia não, na colposcopia. Deu normal a colposcopia, precisa fazer biópsia? Não. Vejo a cada 6 meses ou a cada 12, dependendo do que você quiser. A biópsia deu normal, não precisa fazer. Vou voltar um passo e aí eu vou justamente avaliar o LCIL de maneira normal, que é justamente o quê? A cada 6 meses, certo? Show de bola? Coisa linda. Eu acho que precisa fazer o exame, essa parte aí não tem bem descrito aqui, se a biópsia der errado. Mas enfim, vamos lá. HCIL. HCIL a gente tá falando de uma que é mais grave, né? Nesse caso aí o começo já é diferente, beleza? O que há na lâmina? Na lâmina, lá a gente tinha o quê? A gente tinha os como é que é? Sempre esqueço. Os coilócitos. Aqui a gente não tem coilócito, a gente tem células de citoplasma extremamente densos em fileira, né? O nosso queridíssimo núcleo ele é aumentado e ele tem características deformadas. Vamos ver se a gente consegue observar aqui. Então, células em fila indiana, com o núcleo bem aumentado, hipercromático e contorno irregular, certo? De contorno irregular. Então, não sei se é o núcleo que é de contorno irregular. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos ver aqui. É o núcleo que é de contorno irregular? Não, não muito, né? O que é mais de contorno irregular são as células. Olha aqui, ó. Então, elas estão em fileirinha, né? Com essa característica aqui de um bicho bem hipercromático, bem parecido com o outro. Mas olha a característica dela aqui, ó. Ó, ó, ó. Extremamente alongado.
beleza? E aí o que a gente vai caracterizar como sendo uma lesão de alto grau, beleza? O cara olhou lá, lesão de alto grau, show de bola. Conduta inicial, colposcopia. Instantaneamente, pô, colposcopia. A gente lembra, né? Só o ASCII-US e o LCIL que não são dessa forma, certo? Vamos lá, vamos ver aqui. Colposcopia direto para avaliar a possibilidade de biópsia. Quais os resultados mais comuns? Então, o resultado mais comum que a gente tem de uma biópsia, isso aqui é de uma biópsia, né? Então, o resultado mais comum que a gente tem da biópsia é apresentar um NIC2 e um NIC3 e 1 a 2% eu já tenho um carcinoma. Então, quer dizer que se eu identificando lesão de baixo grau, é muito provável que eu tenha câncer, né? É o de alto grau, é muito provável que eu tenha câncer. Então, por isso que eu tenho que ficar muito atento nesse caso e é por isso que eu já peço colposcopia instantaneamente, beleza? Qual o tratamento dos casos de biópsias alteradas, né? Então, o tratamento aqui, se eu tiver uma biópsia alterada, identificando aí o NIC1, identificando o NIC2, identificando o NIC3, certo? Qualquer um desses aí, eu vou tratar de maneira o quê? De maneira excisional. Vou excisionar a região, especificamente a zona de transição, beleza? Para que ele não se torne um carcinoma invasor, né? Então aqui o tratamento é diferente. Lá a gente faz um tratamento específico para NIC3 e NIC4. E o NIC1 a gente observa, né? Indicando aí para outras regiões. Aqui não. Aqui a gente tem que ir direto na fonte. Tem que excisionar, porque é uma lesão de alto grau. Beleza? E no gicoposcopia sem alteração. Então vamos lá, né? Então vamos lá. O que é que a gente viu primeiro, né? A gente viu primeiro que tem que fazer a colposcopia já direto. Não tem nada de ficar repetindo exame. Mas a minha colposcopia deu sem alteração. Oxi, como assim? Eu fiz um exame que eu olhei na lâmina que tinha uma lesão de alto grau. A chance de dar uma colposcopia alterada é altíssima. Mas não deu. Olha que esquisito. Deu sem alteração. O que é que eu faço? Eu repito o exame, né? Mas eu repito o exame em qual sentido? De fazer o mesmo procedimento? Da citologia? Não. Eu vou dar uma olhada de novo na lâmina para ver se eu não vi uma alteração normal, certo? Se a minha alteração ela tiver normal, ou seja, eu olhei de novo e não estava, aí eu acompanho, certo? Eu acompanho de 3 meses em 3 meses, beleza? Eu vou acompanhar a cada 3 meses. Tá? Se eu olhei de novo o exame e confirmei que a alteração estava presente, né? Mesmo minha colposcopia estando alterada, aí eu vou lá e solicito biópsia, certo? Solicito a biópsia, porque aí eu não posso correr risco. E eu solicito a biópsia, na verdade eu refaço o exame, desculpa, eu refaço o exame, já excisionando a estrutura, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Revisar a lâmina. Se errou, certo? Não tinha nenhuma alteração, aí eu vou lá e faço a cada 6 meses. A cada 3 meses. No caso, a cada 6 meses quando ela tem menos de 25 anos, beleza? Ou seguir igual a ajustamento lesivo. Então, se eu fiz uma citologia, vi a lâmina e essa lâmina não deu alterado, então eu considero aquilo como sendo uma lesão de baixo grau, né? Consigo tratar igual. Então você vai fazer o mesmo blá 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 da lesão de baixo grau, beleza? Deu para entender? Show de bola? Se a pessoa que fez não errou, então eu não preciso fazer a cada 3 meses. Eu vou fazer o quê? Eu vou refazer a citologia, beleza? Então a colposcopia ela tá normal, mas a citologia tinha dado alterada. Eu faço a citologia de novo e já excisiono a lesão para não correr risco, beleza? Essa é a lógica. Então, se com a colposcopia não alterada eu já tenho que excisionar a lesão, imagine se ela der alterada. Aí o que é que eu tenho que fazer obrigatoriamente? Biópsia, né? Ou desculpa. O que é que eu tenho que fazer com alteração? Tem que fazer obrigatoriamente a biópsia. E ao fazer a biópsia ela pode dar alterada e pode não dar alterada, beleza? Vamos considerar que a nossa queridíssima biópsia deu alterada. Ela deu uma biópsia alterada, o que é que eu tenho que fazer? Tem que fazer excisão da zona de transição, né? E lembrando que essa biópsia, ela sempre é da ectocervice, tá? Eu não vejo ainda o cervice. Mas se minha biópsia da ectocervice der errado, né? Ou seja, ela não mostrou nenhuma alteração, aí eu faço uma biópsia da endocervice, beleza? E aí, no caso dela indicar câncer, eu já vou no tratamento específico para ela, beleza? Se eu tiver um NIC2 ou um NIC3, aí eu vou fazer sempre o quê? Naquela região do colo, eu vou fazer justamente um processo que a gente chama de excisão da zona de transição, beleza? Então, basicamente é isso. Se a biópsia der positivo, no primeiro caso, da ectocervice, tira a zona de transição.
Se ela tiver aí, se essa zona de transição, ela tiver aí, ou se a biópsia ela só der positivo quando for da endocervice, aí eu também tiro a zona de transição no caso de NIC1 e NIC2, fazendo um tratamento específico para câncer, beleza? Então aqui, biópsia alterada, certo? Deu uma biópsia alterada, fiz a biópsia depois da colposcopia sem alteração, eu vou lá e vejo se ela está alterada. Aí eu faço a excisão da AZT. Se não deu alterada, eu faço a biópsia do canal endocervical. Se deu alterada, aí eu vou fazer e favorecer o câncer, eu faço tratamento específico. Se deu NIC1 ou NIC2, eu faço a excisão da ZT. Se não deu alterado de novo, aí eu tenho que buscar uma etiologia. Nos casos das biópsias que não deram alteradas, eu não sei o que é que tem que fazer, banho. Eu realmente não tenho essa informação aí, eu não vi em nenhum canto. Peço perdão aí, eu também não tô com muita garra pra pesquisar não, velho. Mas a lógica é essa, beleza? O passo a passo por enquanto é esse, né? E aí o tratamento curativo ele é o quê? É você tirar a zona de transição, certo? E aí eu tenho que observar sempre o quê? Se essa zona de transição ela está em qual tipo. Lembra, se ela está totalmente ectocervical e ela está totalmente visível, tipo 1. Se ela está com um componente endocervical, mas está totalmente visível, tipo 2. Se ela tiver completamente endocervical, não, se ela tiver endocervical e não completamente visível, ela é do tipo 3. No primeiro caso, eu vou fazer uma excisão aí da zona de transição de no máximo 2 centímetros, certo? No máximo 2 centímetros, de até 1 centímetro, desculpa. No segundo caso, eu vou fazer de até 2 centímetros, beleza? Do tipo 2. E no terceiro caso, eu vou fazer uma conificação, que vai de 2 até 2,5 centímetros, beleza? Vamos ver aqui. Então, se a ZT estiver na ectocervice, tira até 1 centímetro. Se ela estiver na endocervice e for visível, tira até a visibilidade até 2 centímetros, né? Tem que tirar até onde está vendo, beleza? Se ela não for visível, eu faço a conização, né? Que é de 2 a 5 centímetros e aqui de 1,5 até 2, beleza? Então é o famoso EZT, exérese de zona de transição. Ela é curativa e justamente vai retirar a lesão que está prejudicando o processo, beleza? Qual o segmento pós-tratamento? Então, o segmento pós-tratamento ele vai ser dividido justamente em 3 etapas, né? Justamente dependendo do NIC que está acontecendo aqui, certo? Então, se eu pego justamente aí o nosso queridíssimo tratamento, e aí eu identifiquei um do tipo NIC1, certo? Peguei, fui lá, vi que era NIC1. Então, eu posso fazer a colpocitologia com colposcopia a cada 6 meses, né? Eu vou fazer a cada 12 meses, ou a cada 12 meses. Eu vou fazer a cada 6 meses, certo? Só muda o tempo. Se eu tiver uma NIC2 ou NIC3, depois que eu faço justamente essa análise, beleza? E aí, no caso, eu tenho que fazer a cada 6 meses colposcopia e colpocitologia, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acertei tudo. Se a pessoa tiver NIC1, 6 meses... Ah, perdão. Né? O que muda é outra coisa. É só o tempo, né? Eu tenho que fazer de 6 em 6 meses e depois de 12 em 12 meses. Então, no primeiro ano é de 6 em 6 meses e depois até o quinto ano é de 12 em 12 meses, certo? No caso da NIC1. No caso da NIC2, nos 2 primeiros anos é de 6 em 6 meses e depois até o quinto ano é de 12 em 12 meses. Então, no total aí, nos 2 anos eu vou fazer 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Eu vou fazer 7. No outro eu vou fazer só 5. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. É? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem essa diferença. Não. Enfim, foda-se. É isso que a gente tem, né? Então, o segmento pós-tratamento é isso. Beleza? Acho que é só um a menos de diferença, né? Só um a menos de diferença. Legal. Então, NIC 1, NIC 2, NIC 3. Essa é a brincadeira do pós-tratamento, né? Então tem que fazer uma análise pós-tratamento. Não adianta só retirar e ficar sem olhar. E em menos de 25 anos aí o tratamento é um pouquinho diferente, né? Primeiramente, obviamente, tem que sempre fazer colposcopia de começo, né? Essa colposcopia de começo, se ela não der positiva, aí eu reviso a lâmina no lugar de eu ficar aí fazendo a revisão. Se a revisão ela der negativa, né? Revisei e não estava lá. No lugar de fazer de 3 meses, eu vou fazer de 6 em 6 meses, né? Se ela der positiva, a colposcopia, eu vou fazer biópsia. Se fizer a biópsia deu positiva. No caso do NIC 1 e do NIC 2, eu vou esperar,
né, um período de tempo específico, eu espero um período de tempo específico, né, para ver se não regride, né, de 6 em 6 meses eu vou fazer essa análise. E aí geralmente ele vai regredir. No caso do NIC3, aí eu preciso jogar para um tratamento terciário justamente para combater esse NIC3 aí que está com esse nível, beleza, de alteração. Tudo bom? As áreas de ZT. Então, é isso, né? Então, vamos lá. Se a colposcopia deu não alterada, aí eu reviso a lâmina. Se errou ou não alterada, eu faço segmento semestral, de 6 meses. Se não errou, eu faço biópsia. Se a colposcopia deu alterada, né, aí eu vou fazer justamente biópsia diretamente. Se minha biópsia ela der positiva, né, ou seja, aqui a primeira diferença é justamente que eu faço biópsia, não preciso fazer a excisão direta, né, a excisão cirúrgica, eu vou fazer justamente essa alteração. Né. Se a colposcopia ela der alterada, eu vou fazer o quê? Biópsia. Aí no caso de ser NIC 1 ou NIC 2, eu vou fazer a cada 6 meses. Se for NIC 3, eu tenho que fazer um tratamento em unidade terciária. Ou seja, é basicamente a mesma coisa, só muda 2 pontos, né? Que aqui, que no caso do paciente acima de 25 anos, né? Qualquer alteração da biópsia seria considerado motivo para fazer um tratamento cirúrgico, né? E o NIC 2 seria justamente exérese de ZT, beleza? E outra diferença é que se o segmento, depois justamente da colposcopia não dar alterada, se a revisão da lâmina mostrar uma alteração, aí eu faria uma excisão cirúrgica, no primeiro caso, né, acima de 25 anos, e aqui eu vou fazer simplesmente uma biópsia. Então tem uma diferença da idade aqui, beleza? Outra coisa importante seria a questão dos gestantes, né? Outra coisa importante seria a questão das gestantes, né? Então, as gestantes a gente vai fazer justamente uma biópsia de toda lesão suspeita, né? Se a gente identificar o câncer, aí vai fazer um tratamento em unidade terciária. Se for NIC 1, aí eu reavalio com 6 meses, mesma coisa do outro. Se for NIC 2, NIC 3, aí no lugar de eu fazer aí o tratamento diretamente o tratamento, eu vou fazer uma reavaliação com 3 meses pós-parto, né? Lembrando que, no caso da gestante, a nossa querida colposcopia pode estar alterada. Por isso que eu reavalio, eu não trato, beleza? Então, teve lesão suspeita, eu faço biópsia. Se for câncer, eu levo para a unidade terciária. Se for NIC 1, NIC 2, NIC 3, aí eu vou fazer justamente o pós-parto, beleza? NIC 1 depois de 6 meses e NIC 2, NIC 3 depois de 3 meses no pós-parto, certo? Se não tiver biópsia, aí eu reavalio com 3 meses no pós-parto, beleza? Achei muito específico, muito bugado, essa parte é bem chata. Em relação à ASCII especificamente, aí o tratamento é um pouquinho mais simples. Ela é a mais prevalente, né? É a primeira no ranking, beleza? Então, a primeira no ranking. Quais são as indicações? As indicações são justamente lá de reavaliação. A gente já viu naquela tabela. Acima de 30, eu reavalio a cada 3 meses. De 12, de 25 até 30, a cada 1 ano. E acima de 30, a cada 3 meses, e abaixo de 25 a cada 3 anos. A cada 6 meses e abaixo de 25 a cada 3 anos. Né? Vamos ver se eu fui certo. 30 anos, repete colpostologia a cada 6 meses, se vier alterado. Sim, obviamente tem toda aquela parada, né? Se eu tiver alterado qualquer uma dessas revisões, eu vou fazer colpocitologia e vou fazer biópsia. E aí vai ter aquelas indicações. Né? E aí, se não vier alterada, aí o que é que eu vou fazer? Sempre acompanhar, né? Sempre acompanhar, certo? Porque essa revisão vai garantir que não haja, portanto, que haja uma regressão espontânea, né? Essa característica. Então, só vamos ler aqui. Mais do que 30 anos, repete colpocitologia com 6 meses. Beleza. Se vier alterado de novo, faz colposcopia com biópsia. Abaixo de 30 anos, eu repito colposcopias de 12 meses. Se vier alterado de novo, faz colposcopia com biópsia. Se não vier alterado de novo, a gente teve uma regressão espontânea e continua só com acompanhamento na colpocitologia. Se menor do que 25 anos, repete 3 anos ou quando completar 25. Beleza? Então repete a cada 3 anos ou quando completar 25.
certo? Essa é a lógica. Que aí entrou no outro critério. Se for imunossuprimina, eu não vou nem mostrar aqui. Você tem que saber já o que faz, beleza? Então, um abraço. Tchau. É colposcopia, tá? Você que ficou ansioso. Sim, só deixa eu repetir essa parte aqui que eu acho a mais bugada, né? O ASCII é fácil, mas essa aqui é o mais chato. Então, alto risco. Sempre fazer colposcopia. Se eu faço a colposcopia vem... se eu tiver uma colposcopia alterada, não alterada, fiz o exame, deu alto grau, pedi colposcopia, não veio alterada, eu revejo a lâmina. Se eu, na revisão da lâmina, não encontro lesão de novo, eu revejo a cada 3 meses. Se for abaixo de 25 anos, era 6 meses, beleza? Se eu revi de novo a lâmina e a lâmina deu alterada, certo? Se a lâmina deu alterada, ou seja, a colposcopia não deu alterada, mas a lâmina deu. Eu refaço o meu exame e sigo com a excisão cirúrgica, certo? Então, o ponto que eu estava achando que não fazia sentido era justamente esse. Vou aqui dar uma olhadinha. Então, aqui, ó. Se tem uma colposcopia sem alteração, né? Eu tenho que refazer não a citologia, peço perdão. Se justamente minha lâmina ela mostrar que não está errada. Eu tenho que refazer a colposcopia, tá? Pronto, agora eu entendi, certo? Show de bola? Então deu para lembrar. Então eu tenho que refazer a colposcopia e fazer a excisão da lesão independente. Por quê? Porque minha lâmina viu e estava realmente alterada. Revi, estava alterada. E só deu errado a colposcopia. Então vamos repetir essa colposcopia, né? Para ver se é isso mesmo. E já fazer a excisão da lesão, porque eu não quero correr risco. Beleza? Se ela der alterada, eu vou fazer biópsia para já conhecer a lesão, né? Se a biópsia der alterada, inclusive naquele refeito, eu faço justamente a biópsia, né? Se a biópsia der alterada, a excisão da ZT. Se não der alterada, né? Aí eu faço a biópsia do canal endocervical. Se ela der alterada, eu faço a excisão da ZT também. Se eu tiver um câncer bem bonitinho, aí eu já faço tratamento específico para câncer. Se der NIC 1, NIC 3, eu faço a excisão da ZT. Beleza? Essa é a graça. Se não der alterado de novo, aí eu chutei que busca outra etiologia, mas eu não sei o que faz não. Qual é o tratamento curativo? Então, justamente fazer o EZT, que é a exérese de zona de transição. A exérese de zona de transição, a gente tem justamente aquela característica que a gente falou. Não vou repetir isso aqui não, mas enfim, deu para saber. Segmento pós-tratamento, repetir o exame de 6 em 6 meses e de 12 em 12 meses. No caso do NIC 1, fazer isso no primeiro ano e repetir isso nos 4 anos seguintes, é completar 5 anos, né? No outro caso, é nos 2 primeiros anos que eu vou fazer de 6 em 6 meses, certo? Se eu tiver um paciente de menos de 25 anos, muda duas coisas. Se o exame lá der alterado, né? Se a colposcopia ela der não alterada... Calma, peraí. Eita. Se a colposcopia... Se eu revisar a lâmina e ela não estiver errada, eu faço biópsia. Eu não faço exérese, eu faço biópsia primeiro, beleza? Não pula, pá, eu faço biópsia. E outra coisa justamente em relação a essa parte do tratamento, né? No outro caso, se desse NIC 1, né? Nesse caso aqui, se der NIC 1 e NIC 2, eu reavalio, beleza? NIC 1 e NIC 2 eu reavalio, né? Cada 6 meses. NIC 1 e NIC 2 eu vou fazer segmentos, eu vou reavaliar a cada 6 meses. Se der NIC 3, é que eu faço tratamento em unidade terciária. Na grávida, eu vou esperar, né? 6 meses no caso de NIC 1. E no caso de NIC 2 e NIC 3 eu vou fazer 3 meses pós-parto. Beleza? Porque pode dar alterado, né? Fazer sempre biópsia na presença de qualquer lesão e câncer eu tenho que tratar na unidade terciária. Sem biópsia eu tenho que fazer a reavaliação 3 meses pós-parto. Beleza? É meio chatinho. É bom ver os gráficos lá pra gente entender melhor. Mas enfim, é isso. E depois tem o ASCII. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e um abraço.